Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesta manhã de terça-feira, a gente vai falar hoje sobre... será que é amor de verdade ou é dependência emocional? Como diferenciar isso? E claro, se for dependência emocional, como sair dessa situação. Então, fica aqui comigo se isso te interessa. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominar medos e outras emoções, como a raiva, a tristeza e com isso ter blindagem emocional para você recuperar sua coragem de agir. Diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Antes da gente começar esse assunto, que é um assunto muito pedido aqui, sempre é um assunto muito pedido nas minhas redes sociais. As pessoas pedem para falar sobre dependência emocional, porque é um assunto, digamos que... impacta muitas pessoas nos dias de hoje. Eu não diria só nos dias de hoje não, tá? É que hoje a gente fala disso, mas no geral a gente vive a dependência emocional desde que o mundo é mundo, e eu vou te explicar isso, você vai entender muito bem a respeito disso. Deixa eu dar um bom dia para Eliana Hungria, seja muito bem-vinda, Eliana. Aliás, a Hungria é um dos países mais lindos que eu já conheci. Fui para Budapeste, maravilhoso. Sessan, seja muito bem-vinda. A Luzinete, oi Luzinete, seja bem-vinda, bonjour. A Daily Fitness, a Luzinete fala da Bélgica, a Eliana de Itapetininga, São Paulo, sejam bem-vindas para a gente começar essa conversa a partir de agora. Eu vou pedir, claro, talvez você conheça alguém que esteja vivendo a dependência emocional. Então, se você conhece, compartilha, porque esse assunto pode ajudar essa pessoa a criar consciência. Porque a gente vive muitas vezes numa relação de dependência emocional e a gente não percebe. E a gente vai aprofundar isso até para você entender, porque a gente está muito acostumado a falar de dependência emocional e nas redes sociais, muitos especialistas, assim como eu, falam de dependência emocional, mas sempre focado no quê? No relacionamento amoroso, né? Um homem, uma mulher, um homem com homem, mulher com mulher, enfim, um relacionamento amoroso. E dependência emocional vai muito além disso. Então... é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como saber se você ama de verdade ou se é dependência emocional. Eu gosto sempre de começar falando sobre uma palavrinha que eu quero que você escreva aqui. Evidências. Evidências. Existem evidências que quando nós estamos na dependência emocional, nós simplesmente ignoramos. Então, a maneira como somos tratados, a maneira como somos respeitados ou não, a maneira como as pessoas respeitam os nossos limites ou não, isso tudo são evidências. Então, por exemplo, se eu agora pegar esse copo de água aqui, essa é uma evidência do quê? Que eu estou com um copo de água na mão. Não dá para eu falar, não, olha, não é um copo de água, aqui é um celular que está na minha mão. Não, não é. Isso aqui é um copo de água. Existem coisas que não tem como a gente querer fantasiar. Só que quando você está imersa dentro da dependência emocional, infelizmente a gente acaba muitas vezes distorcendo a realidade por uma proteção. Isso não é porque você é culpada, não é porque você é uma pessoa que não quer nada com a vida, que você gosta de sofrer. É um movimento inconsciente. É um movimento que está aqui na sua mente. A sua mente está dominando você quando isso acontece. Porque eu tenho certeza que você sabe o quanto um relacionamento ruim faz você sofrer. Você sabe muito bem enquanto um relacionamento talvez de dependência emocional, ele rouba a sua alegria. E aí eu gosto sempre de falar da conta emocional. Escreve aqui, a conta emocional. Todos nós temos uma conta emocional. Essa conta emocional ela é muito similar à conta bancária que nós temos. Na conta bancária, a moeda chama-se dinheiro. E na conta emocional, a moeda chama-se alegria.
Então, toda vez que você vive momentos felizes, você está depositando alegria nessa conta emocional. Toda vez que você é respeitada, toda vez que você se realiza, toda vez que você se sente feliz, você deposita alegria nessa conta emocional. Agora, quando você está vivendo uma relação tóxica, quando você está vivendo uma relação abusiva, quando você está vivendo uma relação de dependência emocional, todos os dias você está o quê? Sacando alegria para sobreviver. E a conta emocional, ela precisa estar positiva, porque senão você paralisa. Faz sentido isso para você? Você paralisa. A sua conta emocional hoje, talvez ela esteja negativa por conta dessa relação de dependência emocional que existe aí. E a gente precisa tratar a dependência emocional com seriedade. Por quê? Porque a dependência emocional, ela vai muito além de um relacionamento amoroso. Talvez você ache que a dependência emocional, ela só esteja atrelada a um casamento, a um namoro, e não. E não. Oi Célia, bom dia. Elianelli também, seja muito bem-vinda. E não. A gente tem relações de dependência emocional muito impactantes, por exemplo, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. E talvez você ainda não tenha se dado conta do quanto essas relações elas são prejudiciais a você. Oi Neide, bom dia. Aí você pode falar para mim, gata, mas como que eu vou cortar relações com a minha mãe ou com o meu pai? A questão não é cortar relações, é você se proteger. Você pode se proteger. Ô gata, eu não quero cortar relações com os meus pais. Ótimo. Mas você precisa aprender a se proteger. Você precisa aprender a ter, escreve aqui, blindagem emocional. Escreve, blindagem emocional. Você não precisa, por exemplo, principalmente quando a gente está falando de relações muito próximas, relações com os pais, os irmãos, pessoas que são importantes na sua vida, não dá para simplesmente eu chegar aqui para você e falar o seguinte, olha, vira a cara para todo mundo, para de seguir todo mundo, sai dos grupos e vai embora. Seria irresponsabilidade da minha parte. Você nunca vai ouvir eu dizer isso para você. Pode ter certeza disso. Agora, o que eu vou sempre te dizer? Você precisa se priorizar. Você precisa se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Isso é uma responsabilidade sua. Isso está no seu controle. Não dá para você mudar as outras pessoas. Seria ótimo, claro, se por exemplo, a sua mãe, o seu pai pudessem mudar. Seria ótimo se você tivesse esse poder, mas você não tem. Você não tem. A única pessoa que você pode mudar é você mesma, você mesmo. Somente isso. Isso está no teu controle. E você tem o controle de se blindar emocionalmente para evitar que essas relações tóxicas elas te atinjam. É como você colocar uma armadura. É como você se proteger literalmente daquilo que vem de outras pessoas, bate nessa armadura e simplesmente não te atinge. Porque hoje o que acontece? Quando você mantém relações tóxicas, qualquer coisa que se diga a você, uma crítica, uma palavra, tudo, um gesto, um comportamento te atinge. E sabe o que acontece? Você desmorona. Você cai. Você sente o golpe. Porque você se sente às vezes injustiçada, desvalorizada. E o problema não são as outras pessoas. Presta atenção. Claro que é, gata, são as outras pessoas, são elas que dizem isso pra mim, são elas que me atingem. O problema não são elas, porque elas são o que elas são. As pessoas são o que elas são. Agora, o problema é que você está despreparada para estar nesse ambiente tóxico. E por que você está nesse ambiente tóxico? Porque existe uma relação de dependência emocional. A tua mente entende que você depende emocionalmente dessas pessoas para sobreviver. Essa é a lógica da dependência emocional. Você é dependente das emoções, você é dependente do que a sua mente acredita que essas pessoas vão te entregar. Em toda relação de dependência emocional, guarda isso que eu vou te falar. Em toda relação de dependência emocional, há um benefício. Escreve aqui, benefício.
você sempre tem um benefício. Não, gato, eu não tenho nenhum benefício. A relação de dependência emocional, por exemplo, com meu marido, é horrível. Eu quero sair desse casamento, eu quero ir embora. Eu só sofro nesse casamento. Eu não aguento mais, mas eu não consigo. Eu não tenho coragem de sair desse casamento. Não é de coragem que você precisa. Não dessa coragem que você está imaginando. Que é o que eu chamo da coragem heróica. O que é a coragem heróica? Essa coragem impulsiva. Que você está esperando que ela simplesmente desça em você e aí do nada, bum! Você se torna a pessoa mais corajosa do mundo. Você enfrenta todos os medos. Você simplesmente age sem parar. Você para de procrastinar. Tudo muda na sua vida. Essa coragem heróica, ela não acontece. Ela pode ter até alguns impulsos, mas normalmente quando vem o impulso, vem com consequências que nem sempre são agradáveis para você. Você toma uma decisão impulsiva e você não avaliou riscos, cenários, e aí, claro, você se arrepende no final. Tá fazendo sentido isso para você? O que você precisa é da coragem, da ação com preparação. A coragem que você precisa é a coragem da preparação. Preparação. É essa coragem que você precisa para sair de uma relação de dependência emocional. A dependência emocional, como eu disse, sempre traz um benefício. Pode ser um benefício que você não entenda agora. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. Mari de Bela também por aqui, bom dia. É um benefício, todo mundo tem um benefício. Por que você não consegue largar, por exemplo, aquela pessoa que te faz mal? Porque você sabe que ela te faz mal. Provavelmente você não consegue largar essa pessoa porque nessa relação de dependência emocional tem o benefício que acalma a tua mente, que aplaca uma dor que você já sentiu lá atrás, que tem a ver com uma ferida emocional. Oi Rondinelli, oi Eloide, oi Antônia Mendes, seja bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas. Existe a solução, o alívio para uma ferida emocional que você viveu lá atrás. Então você não consegue sair dessa relação, por exemplo, hoje, que é tóxica para você. Oi Ju, seja bem-vinda. Simplesmente, por quê? Porque você tem uma ferida emocional lá de trás. Por exemplo, você tem o benefício de não ficar sozinha. Mesmo vivendo uma situação ruim, por exemplo, um casamento tóxico, você vive na ilusão, porque provavelmente você já está sozinha, mas você tem a ilusão que você casada, você não está sozinha. E isso alivia o quê? A sua ferida do abandono ou a ferida da rejeição que você viveu. Então eu permaneço nessa relação de dependência emocional. Por quê? Porque minha mente acredita que é melhor eu continuar nessa relação, mesmo que ela não seja perfeita, mesmo que ela seja ruim para mim, é melhor do que viver aquela dor da ferida emocional lá da infância, que aquela foi intensa. Tá fazendo sentido isso para você? Oi Márcia, seja bem-vinda. Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você está entendendo o que a gente está falando aqui sobre amor ou dependência emocional. Toda dependência emocional traz um benefício. Traz um benefício. Você talvez hoje não enxergue isso, mas está ligada a alguma ferida emocional que você viveu. Por exemplo, vamos imaginar que lá na tua infância você viveu ali uma relação sem afeto com a mãe, principalmente com ela, uma separação dos pais, um pai distante, um pai ausente na sua vida. E aí você se casa com alguém que... O que te atraiu nele? Talvez você imaginou que essa pessoa seria um ótimo pai, que ele seria um ótimo pai de família. Só que você inconscientemente estava se casando não com um marido, mas com, entre aspas, um pai. Porque você queria, na verdade, era um pai cuidando de você. Só que aí o casamento se mostra diferente. E aí quando você pensa em sair dessa relação, a mente te segura. A mente sussurra para você. Ela diz, não, você vai ficar sozinha de novo?
Você vai ficar sem o pai de novo? Não, você precisa desse pai. E aí você permanece. E é por isso que você talvez se culpe tanto, porque tantas vezes você já decidiu conscientemente que queria sair, mas você recuou. Quem aqui se identifica com isso? Oi, Lisiane, seja bem-vinda. Quantas vezes você já não se arrependeu disso? Nossa, eu vou sair dessa relação. Ano que vem, aliás, a gente está chegando aí no dia da mentira, 31 de dezembro, é o dia da mentira. É o dia que você faz um monte de promessa para si mesma e você não cumpre nenhuma. Não, esse ano eu vou sair dessa relação. Esse ano eu saio, pode ficar tranquilo. Oi, Elô, seja bem-vinda. E aí você desiste, e aí você se frustra e você se culpa, você se sente incapaz. Você não é incapaz. Hoje, o que te falta é dominar medos. Porque existe aí um medo de ficar sozinha, o medo de não dar conta, o medo de não conseguir sobreviver. Só que esse medo é uma emoção. Por isso que você é dependente emocional, você é dependente do medo, que é uma emoção. Você está dependente, você está refém desse medo. Totalmente refém desse medo. E aí a pergunta que eu te faço é, até quando que você vai continuar vivendo com esse medo? Faz sentido isso para você? Até quando você vai permanecer numa relação que é ruim para você, que você já tem consciência disso? Até quando? Você vai desperdiçar os melhores anos da sua vida numa relação ruim, refém de um medo. E de um medo que nem sempre é real. Na maioria das vezes são medos imaginários, que são decorrentes de feridas emocionais que você viveu. Talvez você precisa curar a tua ferida do abandono. Primeiro para sair dessa relação. Por isso que coragem é preparação. E a primeira preparação que você precisa é ter blindagem emocional, domínio dos medos e de outras emoções. E como é que você faz esse domínio dos medos e de outras emoções? Curando as feridas emocionais, ressignificando as suas histórias. Aliás, se você quiser identificar qual é a ferida emocional que está travando a tua vida, escreve aqui SPT, que é a minha sessão de planejamento terapêutico, onde eu analiso junto com você a sua história para você entender qual é a ferida emocional que hoje está travando a sua vida. Escreve SPT aqui. Uma pergunta da Márcia. Oi, Dalva, seja bem-vinda. O excesso de cuidado com os filhos pode fazer mal igual a falta de amor? Sim, o excesso também pode. A gente vive hoje, Márcia, uma geração de pais, né, e eu me incluo, pais e mães, que nós estamos aprendendo a lidar com crianças e jovens numa conjuntura totalmente diferente da qual nós vivemos na nossa infância e adolescência. A gente hoje tem um impacto muito grande, por exemplo, das telas, né, da tecnologia, e há uma concorrência, digamos, até desleal muitas vezes, né, nesse sentido de atenção. E o excesso muitas vezes esconde o quê? Uma falta. Então, assim, quando eu zelo demais pelo meu filho, aquilo significa muitas vezes o quê? Aquilo que eu não tive. Eu quero dar ao meu filho aquilo que eu não tive, o que pode ser prejudicial. Claro que existem casos, né, mais especiais, né, que a criança, o jovem necessita de mais cuidado. Mas mesmo assim, você precisa, dentro do possível, dar autonomia para essa criança. Quando você não dá essa autonomia, isso também denota o quê? A sua insegurança. A sua insegurança em soltar essa criança, esse jovem para o mundo, mesmo diante das circunstâncias que ele tenha. Então a gente precisa sempre, como pai, como mãe, fazer uma autoavaliação, né? Até quanto é válido eu proteger demais os meus filhos? Até quando é importante eu soltar um pouquinho eles, para que eles possam desenvolver autonomia? O que eu vejo hoje, aí falando como hipnoterapeuta, tem muito hoje já adulto, jovem adulto, né, na casa dos 20, 30 anos, que são totalmente dependentes emocionais dos pais. E por quê? Porque eles são culpados? Não. Porque os pais não soltaram essa corda antes.
Eles não soltaram, não empurraram, entre aspas, essas crianças para o mundo. A partir principalmente do segundo setênio, que é dos 7 aos 14 anos, é o setênio que deveria ser muito mais responsabilidade do pai, do homem. Por quê? O primeiro setênio é todo da mãe, porque é a mãe que dá o afeto, o alimento, o cuidado, o calor. O segundo setênio é o setênio que a criança começa a descobrir o mundo, ela começa a entender o que está acontecendo, ela começa a entender que ela é parte de um mundo, ela começa a encontrar sua própria individualidade, e a partir desse momento é a hora que o pai, o homem, deveria pegar na mão da criança e falar assim, vamos lá, vamos ver o mundo aqui, ó, deixa eu te apresentar o mundo, ó, aqui tem isso, tem aquilo, os perigos, as coisas bonitas e por aí vai. Só que a gente sabe, dentro de uma sociedade patriarcal e machista, nem sempre o pai faz isso, né? Fica muitas vezes a mãe totalmente sobrecarregada. E sem contar nos relacionamentos tóxicos que as pessoas vivem, e aí essa criança ela vive tipo um vácuo exatamente nesse período. E ela se torna dependente emocional dos pais. Por isso que eu disse, dependência emocional não é somente relacionado a um relacionamento amoroso. Hoje a gente tem muita relação de dependência emocional entre pais e filhos. Tudo bem? A Márcia, falam que eu cuido demais, mas não sinto isso. Existe teste para me avaliar? Eu acho que você precisa, talvez, né, fazer um exame de consciência, né, sobre por que você faz isso. Lembra, tudo tem um benefício. Por que você cuida tanto? Ou você acha que não cuida tanto? Por quê? Por que para você é importante cuidar do teu filho? São perguntas que podem te ajudar, muitas vezes, a ter um esclarecimento para você entender, né? O que você... Até o quanto está saudável essa sua atuação com o seu filho. Entende? Existe eu falo muito na blindagem emocional, que é o meu treinamento, que até o ano passado foram 13 turmas, né, que eu fiz, e esse ano não fiz nenhuma turma. Eu falo sempre da mãe predadora. E o que é a mãe predadora? É uma mãe que ela está machucada pelas suas feridas emocionais. E essa mãe, ela encontra no filho uma maneira dela sobreviver. Então, ela encontra utilidade na sua própria vida, vivendo de uma certa maneira para o filho. Só que uma hora esse filho vai embora. Ele vai embora para o mundo, né? Ele vai viver o mundo dele. E aí muitas mulheres, muitas mães acabam entrando em depressão nesse momento. Por quê? Porque elas perdem o sentido da vida, né? O sentido da vida delas naquele momento, que era totalmente a maternidade. Então, assim, a gente precisa, por isso que eu falo muito da conta emocional, sabe, Márcia? A gente precisa avaliar essa conta emocional. Qual é, né, a conta emocional hoje da sua vida? Ela é positiva? Ela é negativa? Ela tem mais alegria? Tem menos alegria? Tudo bem? A Dalva, assim como os passarinhos empurram seus filhotes do ninho para que aprendam a voar, nós também precisamos soltar nossos filhos para que descubram suas próprias asas. Exatamente, Dalva. É o que eu acredito. A gente precisa, e claro que é uma tarefa, por isso que eu digo, a gente vive hoje, oi Samantha, seja bem-vinda, a gente vive hoje uma maternidade e paternidade desafiadora, muito desafiadora, diferente de tempos atrás. Por quê? Porque hoje nós temos, de uma certa maneira, na nossa infância, era uma infância mais controlada. Por quê? Nós tínhamos poucas opções, né? A gente tinha ali, né, as coisas que nós fazíamos eram meio que limitadas. A tecnologia abriu isso. Então hoje, por exemplo, uma criança pode estar, nesse momento, no celular, falando com uma pessoa lá do outro lado do mundo que você nem conhece e que pode ser, infelizmente, sei lá, um pedófilo. Entende? Hoje, infelizmente, o desafio dos pais e das mães atuais são maiores, são muito maiores. Por quê? Porque existe uma certa até apatia das crianças e dos jovens
em relação com a vida. E aí vai um pouco dessa superproteção muitas vezes. Se ele recebe tudo, digamos, de mão beijada, ele, para a mente dele, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a mente não quer que você se esforce, porque ela quer garantir a tua sobrevivência. Ela quer que... O que a sua mente queria, o que a minha mente gostaria, qual seria o mundo perfeito? Que a gente ficasse o dia inteiro deitado no sofá, com comida, vendo, sei lá, o Netflix, sem se arriscar. Porque para nossa mente tudo é sobrevivência. Esse é o cenário ideal para essa mente. Olha, sem risco, sem se arriscar, por favor. Não vamos fazer besteira. Só que hoje, de uma certa maneira, é o que a gente acaba... É um grande desafio com os jovens. Esse aparelhinho aqui, chamado celular, transformou esses jovens e adolescentes, e adultos também, em pessoas totalmente dependentes. Dependentes desse aparelho. Então o mundo está aqui. Ela não precisa mais, para fazer uma amizade, por exemplo, se deslocar para um local, para conhecer pessoas. Ah, não é a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa, mas hoje é como as pessoas estão se relacionando. Por isso que tem tanto jovem hoje com dificuldade de socializar. De socializar. Por quê? Porque está o tempo todo imerso nisso aqui. Entende? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de soltar os nossos filhos. Até para que eles não sejam dependentes emocionais da gente. Agora, só que talvez se eu carrego as minhas feridas emocionais, eu vou fazer de tudo para esses filhos ficarem. E isso é um movimento inconsciente. Muitas vezes não é um movimento consciente, não é o que você gostaria que fosse. Mas acontece inconscientemente, por isso que eu falo da mãe predadora. A mãe predadora é aquela mãe que ela tem o filho e ela, na verdade, não quer soltar, porque ele tem uma utilidade, tem um benefício. E aí você tem que ver, como eu disse, quem vive a dependência emocional, sofre a dependência emocional, tem que entender qual é o benefício de se manter nessa relação. Porque o amor verdadeiro não faz você sofrer. O amor verdadeiro não faz você se sentir desconfortável, desvalorizada. Não faz. Desrespeitada. Se você está vivendo isso em qualquer relação, tem algo errado aí. E se você se mantém nisso, tem algo mais errado ainda. Por exemplo, a relação que você tem hoje, que você julga que é de dependência emocional, que pode ser com seu marido, com a sua esposa, com seus pais. Pensa nessa relação agora. Pensa nessa relação agora e em tudo o que você já sofreu nessa relação. Pensa nisso agora. Se a pessoa que você mais ama na sua vida, sei lá, sua filha, seu filho, estivesse vivendo exatamente o que você vive hoje nessa relação, o que você diria para ele ou para ela? Você diria para ela permanecer nessa relação? Sim ou não? O que você diria para o seu filho, para a sua filha, se eles estivessem vivendo a mesma relação, com os mesmos problemas, o mesmo desrespeito, a mesma desvalorização que você vive hoje? O que você diria para eles? Não, pode continuar, fica aí. Permanece firme e forte. Permanece. Você falaria isso pro teu filho? Para tua filha? Se você falaria, temos um outro problema. Temos um outro problema. Eu jamais falaria isso para as minhas filhas. Para elas permanecerem numa relação dessa. Jamais. Jamais. Agora, por que eu me submeto a uma relação dessa? Oi, Cris. Por que eu me submeto a uma relação dessa? Porque tem um benefício. E talvez esse benefício esconda a ferida emocional que eu carrego há muito tempo. Pode ser a ferida da rejeição, pode ser a ferida do abandono. Normalmente é a ferida do abandono ligada à dependência emocional, é a mais comum. É a mais comum. Crianças que foram abandonadas emocionalmente pelos pais, sem afeto, sem carinho, que se sentiram muitas vezes sozinhas,
que se sentiram desprotegidas. Ter alguém é, inconscientemente, uma maneira de aliviar a dor dessa criança. Não estou mais sozinha. Nossa, mas ele é o pior marido do mundo. Quem já ouviu aquela frase? Não, mas pelo menos ele não me bate. Pelo menos ele é um bom pai. Só que você está vivendo uma relação de M3 pontinhos. Uma relação tóxica que está tirando a sua alegria todo dia. Lembra, conta emocional. A sua conta emocional precisa fechar no positivo. Você permanecer numa relação tóxica só porque ele não te bate, você não acha que é muito pouco? Permanecer numa relação tóxica só porque ele é um bom pai, você não acha que isso é muito pouco? Permanecer numa relação tóxica só porque ele é trabalhador, você não acha que isso é muito pouco para você? Você merece muito mais do que isso. Você merece ser feliz, você merece ter prazer, você merece ser realizada. Você merece ser amada, valorizada, respeitada. Você merece tudo isso. Só que você está aceitando muito pouco por conta das suas feridas emocionais, por conta daquilo que a sua criança viveu lá atrás. Não é justo com você, não é justo com a sua história, não é justo com os teus sonhos, com os teus objetivos. Você está adoecendo todos os dias por conta de uma ferida emocional que você precisa tratar urgentemente. Porque senão você vai continuar aceitando migalhas, achando que o pouco é um banquete. Você não merece isso. Definitivamente você precisa agir. Definitivamente você precisa tomar uma decisão de não viver mais uma relação de dependência emocional. Isso tem que ser urgente. Isso tem que ser a coisa mais importante da sua vida a partir de agora. Ou entregue os pontos. Para de reclamar. Aceita a vida medíocre que talvez você tenha hoje. Mas não reclame mais. Faz sentido isso para você? Eu sei que foram palavras duras aqui para você nesse momento. Mas o meu papel aqui é criar consciência, é gerar consciência para que você se incomode com o que você está vivendo hoje. Você não está aqui nessa live sobre dependência emocional pelos meus belos olhos azuis que nem azuis são. Você está aqui porque você vive essa situação de alguma maneira. Pode ser no teu relacionamento amoroso, pode ser na relação com seus pais, com a sua família. Oi, Jussi, seja bem-vinda. Oi, Loiri Maciel, Alisson, sejam bem-vindos também. Eliane Reis, sim, essa foi profunda, diz Eloide, foi profunda. Mas você precisa tomar a decisão de não viver mais isso. Para de deixar a vida te levar. Para de achar que uma hora tudo vai mudar e vai ficar bem. Isso cabe a você mudar. As pessoas não vão mudar só porque você gostaria que elas mudassem. Você pode mudar. Você pode se blindar emocionalmente para, aí sim, sustentar sua decisão. Aí sim, sustentar sua escolha. Hoje, talvez, dentro da dependência emocional, você não consiga enxergar que existe uma vida enorme lá na frente. Uma vida incrível que você pode viver. Só que hoje você está sendo o quê? Dominada pelos medos. O medo de ficar sozinha, o medo que veio das suas feridas emocionais. Um dependente emocional é um dependente dos seus medos. Porque o medo é uma emoção. E você não merece passar a sua vida num relacionamento ruim, sendo desrespeitada, desvalorizada e achando que isso é normal. Isso não é normal. Isso pode ser comum, mas não é normal. Vamos parar de normalizar absurdos.
Vamos parar de achar que isso é normal. Ah, ter um casamento mais ou menos é normal. Não é normal. Ah, o gato, então todo casamento tem que ser feliz o tempo todo? Claro que não. Mas ele tem que trazer alegria para você. Felicidade, realização, prazer. Aquela pessoa do seu lado, ela não tem que te completar. Ela tem que te acrescentar. Essa ideia de completar vem de uma ideia de amor romântico que a gente acreditou. Então parte do pressuposto que você me completa porque eu tenho um vazio aqui. Então eu preciso que você cure o meu vazio. Não. Um relacionamento saudável é aquele que a outra pessoa, ela me faz crescer. É uma pessoa que me desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias, para que a gente fique bem. É uma pessoa que me desafia a ter um corpo saudável, e aqui eu não estou falando de estética, não, mas eu ter saúde para acompanhar a outra pessoa, para poder viajar juntos, para fazer coisas juntos, planos juntos. É correr lado a lado, caminhar lado a lado. É o que eu acredito sobre amor. Isso, amor que acrescenta, é isso. Amor é isso, para mim é isso. E não que vem me completar, não. Ninguém tem esse poder de completar o outro, é uma responsabilidade muito grande. Se eu trago a minha ferida emocional, o problema é meu. E não é de uma pessoa que eu conheci, sei lá, na balada e que vai me completar. Não, ela não tem essa responsabilidade. O amor verdadeiro é quando os dois estão lado a lado. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Eu espero que isso tenha te ajudado. Então, compartilha se você quiser a sessão de planejamento terapêutico. Escreve aqui SPT. É uma sessão individual comigo de 45 minutos online para a gente identificar qual é a ferida emocional que está travando a sua vida. Talvez você hoje tenha aí uma ferida emocional que te impede de sair de uma relação, faz com que você permaneça numa relação de dependência emocional e você não consegue sair. E eu vou te dizer uma coisa muito honesta. Sozinha, sem ajuda, você não consegue sair. Você não consegue sair. Você pode até sair por um tempo, mas você volta. Você acaba desistindo. Por quê? Porque se você não curar essas feridas, você permanece nesse sofrimento. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar. Tem o link na minha bio da SPT. Vai lá, clica, preenche o formulário. Tem um valor simbólico de R$27 para você participar dessa sessão. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê amanhã, 8h30 da manhã. Um grande abraço. Tchau.